Olá, seja muito bem-vinda ao canal Gerando Mulheres de Propósito. Se você chegou aqui, talvez através do nosso Instagram ou até mesmo porque o título desse vídeo te chamou a atenção. Se você ainda não é inscrita no nosso canal, então se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações para que você não perca nenhum dos nossos vídeos e também deixa o seu like, porque assim o YouTube entende que ele deve distribuir esse conteúdo para muitas outras mulheres. Então vamos ao título do nosso vídeo de hoje. O título do nosso vídeo hoje é Pare de comer pouco para emagrecer. É isso mesmo que você ouviu. Hoje eu quero tratar com você sobre esse assunto que é tão recorrente para quem está no processo de emagrecimento. Para quem já passou, para quem está passando. Então, se você de repente é essa mulher que está no processo de emagrecimento ou que já tentou e por algum motivo parou, esse vídeo é para você. Se você conhece alguma amiga, alguma conhecida, uma pessoa da sua família que precisa desse vídeo, envie esse vídeo para ela também. Então, se você já passou pela frustração de cortar o pão, o arroz, o macarrão, enfim, vários outros alimentos, e de repente você passar a tarde inteira com fome, porque você disse que fechou a boca e não vai comer mais nada para emagrecer, e quando você sobe na balança, ou você não vê o ponteiro sair do lugar, ou você vê que no início você consegue perder peso, mas depois de um certo tempo você fica estagnada, a perca de peso para. Então eu quero falar com você hoje justamente sobre esse processo. Existe uma maneira eficaz de emagrecer com saúde e de ter um emagrecimento efetivo, ou seja, desse emagrecimento de fato acontecer. E não ser apenas de parou um pouquinho, deu aquela aliviada no peso e de repente começar a ganhar tudo novamente. Porque isso também muitas vezes acontece. Então, o que eu vou te revelar hoje vai mudar a sua visão sobre emagrecimento. Você vai entender o porquê que passar fome está sabotando o seu metabolismo e vai entender como fazer isso de maneira eficaz. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de tratar com você aqui é a armadilha do metabolismo de sobrevivência. A nossa biologia é perfeita, nós temos um organismo que foi completamente programado e ele foi programado para nos manter vivas. Então, se a gente fizer uma analogia, imagine que o seu corpo é uma casa e o seu metabolismo é o gasto de energia dela. Se de repente você cortar comida pela metade, o seu cérebro não sabe que você quer emagrecer ou se você está perdendo sem acesso a nenhum alimento. Então, para te proteger, o seu corpo aciona o modo de sobrevivência. Ele reduz a tua temperatura corporal, diminui a sua disposição, te dá mais preguiça e reduz o teu metabolismo. Então, o gasto da casa cai. E nisso, o corpo entende que, muitas vezes, de início, você vai ter realmente uma perca de peso, mas depois você vai dar aquela parada, ou seja, você vai ficar estagnado. E por que isso acontece? Porque o seu corpo se adapta à pouca quantidade calórica que ele está recebendo. Então, agora, para que ele possa sobreviver, ele vai trabalhar com a quantidade de energia que ele recebe. Então, se você come pouco, esse pouco, para ele, vai ser suficiente para trabalhar. Então, você não consegue mais perder peso. Então, eu quero que você pense comigo de maneira prática. Vamos supor que você tem 200 calorias em um pacote de biscoito recheado. Esse pacote de biscoito cabe na palma da sua mão. Rapidamente você come e também digere, porque é um carboidrato simples, que vai inclusive fazer com que você tenha um pico de insulina para que esse carboidrato seja digerido, porque tem muito açúcar, tem muito carboidrato presente. E carboidrato que é rapidamente digerido. Então, ele vai fazer com que você tenha aquela liberação rápida de insulina para digerir. Rapidamente digerível, com pouco tempo você está com fome novamente. Agora, pense, você tem as mesmas 200 calorias,
só que em um outro tipo de alimentação. Imagine que você tem aí frutas, você tem morangos, você tem melão, e você vai fazer uma refeição com essas frutas, ou até mesmo você tem uma salada de folhas, né, e verduras com filé de frango. Então você tem 200 calorias iguais às anteriores, porém num volume muito maior. Parece que aqui você come muito mais, porque quando você olha para o prato, as folhas e o frango vão dar mais volume, mas a gente tem a mesma quantidade calórica. Então, onde é que fica a diferença? A diferença fica que desse lado aqui, na salada e no frango, você vai ter um processo muito mais lento, mais saudável para o seu corpo. Ou seja, você vai ter um alimento que vai ser digerido aos poucos, você vai passar por um processo de mastigação mais lenta. Esses alimentos também vão ser mais lentamente digeridos. Por quê? Porque nós temos aí fibras, nós temos aí proteína, que vão levar mais tempo para ser digeridos. Você não vai ter um pico de insulina. A insulina ela vai ser liberada aos poucos. E isso faz com que o seu cérebro entenda que você está completamente saciada. Enquanto aqui, com o biscoito, rapidamente você está com fome, você come da mesma quantidade calórica, mas na alimentação certa você fica muito mais tempo saciada. Então agora eu gostaria de tratar com você que está aí do outro lado sobre o emagrecimento, mas eu queria dividir ele aqui em dois grupos, em duas faixas etárias. O primeiro grupo que eu quero falar é para mulheres que estão entre 25 e 39 anos. E o segundo grupo que nós vamos tratar está de 40 a 60 anos, porque nós temos particularidades dentro desses dois grupos e é o que nós temos maior aqui convivência, vamos dizer assim, é a nossa faixa etária principal, tanto no nosso Instagram como também o público aqui no YouTube. Então a gente pega uma faixa ampla, né? E eu não gostaria que ninguém ficasse de fora. Então eu quero tratar com vocês. Começando pelo primeiro grupo, da faixa etária de 25 a 39 anos. Qual é o foco na questão do emagrecimento aqui? Seu foco deve ser na regulação dos sinais de fome e saciedade, que muitas vezes estão bagunçados devido ao estresse e também a justamente essas questões que são feitas em relação à alimentação. Às vezes, restrições muito grandes ou também um alto consumo de alimentos fit, né, que para poder promover o emagrecimento. Então, cuidado para não viver numa restrição e isso também se tornar um efeito rebote com momentos de compulsão. Muitas vezes, quem está nesse processo de restrição, no final diz assim, não, mas é só esse final de semana. E acaba que o final de semana também faz com que você perca tudo que você fez anteriormente. Então é melhor aprender a comer melhor do que viver nesse processo de restrição. Agora vamos para outra faixa etária. Qual é o foco da faixa etária de 40 a 60 anos? Aqui nessa faixa nós temos uma queda dos hormônios femininos, estrogênio e progesterona, e uma tendência natural à perda de massa muscular. Nessa faixa etária, dos 40 aos 60, se você faz uma restrição muito severa, então, mais do que você alcançar o objetivo que é de perder peso, você vai ter aí um prejuízo, porque provavelmente você também vai contribuir para a perda mais significativa de massa muscular. Então, você perde ainda mais músculo, você fica flácida e com um metabolismo ainda mais lento. Então, para mulheres nessa faixa etária, a partir dos 40 anos, o foco não é apenas perder peso, mas é manter ativa a construção de músculo, para que você possa manter justamente com a sua massa muscular também a queima de gordura que tende a se acumular nessa faixa etária. Então vamos ao plano de ação para destravar a balança. Primeiro, a meta de proteína. Não comece o dia comendo apenas uma torrada com café preto. Coloque proteína na primeira refeição do seu dia.
ovos, iogurte. A proteína exige que o corpo gaste mais calorias para digeri-la e segura a sua fome por horas, ou seja, ela te dá mais saciedade, além de ser uma fonte extremamente necessária para a construção muscular. Segundo, a regra do prato colorido. Aqui nós vamos focar nas fibras. Quando você olha o prato ideal, metade do prato deve ser constituído de salada. E isso deve estar presente em 2 grandes refeições, no almoço e no jantar. Essa salada deve ser constituída prioritariamente de vegetais e verduras. Eles vão dar volume na alimentação, porém sem pesar no estômago. Terceiro, não beba as suas calorias. O que isso quer dizer? Refrigerantes, sucos açucarados e outros tipos de bebida dessa natureza vão ter sim efeito na balança. Porém, o nosso cérebro não registra calorias líquidas como saciedade, mas com certeza elas vão fazer diferença no final. E o quarto tem a ver com o processo de emagrecimento, mas não necessariamente está ligado à alimentação, mas sim ao sono. Durma para emagrecer. É no período do sono que o nosso corpo regula a grelina, o nosso hormônio da fome. Quando dormimos mal, nós desregulamos a produção desse hormônio, então também a nossa percepção de fome e saciedade ficam desreguladas. Caminhando agora para o final do nosso vídeo, é importante a gente lembrar que emagrecer não é sobre se punir, mas emagrecer é sobre se nutrir. Quando você dar ao seu corpo os nutrientes que ele precisa, ele se sente apto para passar pelo processo de liberação da gordura, ou seja, também fazer um processo de emagrecimento eficiente. Então mude o foco do eu preciso cortar para o que eu preciso incluir na minha alimentação para que ela seja mais saudável. Então, não é tanto sobre o que você vai retirar, mas é sobre o que você vai consumir. Então, nós precisamos mudar esse olhar para, sim, ter um processo de emagrecimento eficiente. Então, eu quero saber de você, qual o maior erro que você já cometeu nesse processo de emagrecimento? Comenta aqui embaixo que eu quero ler o seu comentário. Então, nós ficamos por aqui hoje. Esse é o vídeo da semana. Se vocês tiverem sugestões de outros temas que vocês queiram que sejam tratados aqui, então também pode deixar nos comentários que eu vou com certeza anotar para trazer esses temas também aqui. Então, gente, é isso. Beijo e até a próxima semana.